Se eu empurrar um dado de acrílico sobre uma mesa, eu coloco ele em movimento, mas assim que eu deixo de estar em contato com ele, ele para de se mexer. O mesmo não acontece se eu empurrar uma pedra de gelo ou uma esfera de metal. Por quê? Por quê? O que faz ou mantém o movimento acontecendo? Qual é a natureza do movimento? O que você acha? Há mais de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, um filósofo grego, dividiu o movimento em duas categorias, o movimento natural e o movimento violento. Natural é a qualidade de todas as pessoas e animais que possuem movimento próprio, e violento seria o movimento de coisas inanimadas, sendo colocadas para se mover a partir de uma força motora, necessariamente gerado originalmente por algum agente que possuísse movimento natural. Para Aristóteles, o movimento era uma qualidade intrínseca do objeto. Se você possui movimento, você pode se mover, mas se você não possui, a única opção que você tem de se deslocar é ser submetido a um movimento violento. Já que a pedra não tem movimento natural, ela só poderia se mover enquanto uma força motora estivesse em contato com ela. Entretanto, se eu arremesso uma pedra, depois que ela deixa a minha mão, ela continua com um certo movimento. Por que isso acontece? Como explicar a chuva, o movimento das marés, o vento? Aristóteles também desenvolveu uma teoria para o movimento dos astros. Afinal, se você tem uma teoria fundamental do movimento, ela deve ser capaz de explicar o movimento das coisas na Terra, mas também dos astros e dos corpos celestes. Foi Ptolomeu, um cientista grego que viveu em Alexandria por volta dos anos 90, adepto da filosofia aristotélica, que escreveu um trabalho primoroso sobre o movimento dos astros e estrelas, muito baseado naquilo que Aristóteles tinha falado. No modelo de Ptolomeu, a Terra ocupava o centro do universo. O Sol, a Lua, as estrelas e os planetas giravam em torno da Terra. É o tal do modelo geocêntrico, onde a Terra ocupa o centro do universo. Mas pensa comigo, se na filosofia de Aristóteles eu preciso de uma força motora para mover coisas que são inanimadas, então os planetas ou possuíam um movimento natural, assim como humanos e animais tinham um movimento próprio como qualidade intrínseca, ou alguma coisa era a força motora que fazia os planetas girarem. E o que era essa força motora? Avançando a história, já no início da Baixa Idade Média, um padre, João Buridan, descreveu que o movimento é uma qualidade ao qual ele deu o nome de ímpetus. Segundo ele, o ímpetus pode ser transferido de um objeto para o outro, como se fosse uma transferência de calor. Ou seja, quando você joga uma pedra, é como se você transferisse para ela uma quantidade de ímpetus. E essa pedra então poderia se mover com esse ímpetus, mas esse ímpetus, assim como o calor, vai se perdendo com o tempo até que ele se esvai completamente desse objeto, e então esse objeto volta ao repouso, a ser um objeto inanimado. Mas foram nos anos 1500 e 1600 que a discussão começou de verdade. Mais de um século depois de Nicolau Copérnico estava ávido por entender o movimento dos astros e dos planetas. Ele descreveu o modelo heliocêntrico, que previa as posições dos planetas em relação às estrelas. Esse modelo causou uma grande revolução no pensamento da época, e não é só pelo fato de que nesse modelo não é a Terra que ocupa o lugar do centro do universo, mas na verdade o simples fato de você ter dois modelos que descrevem igualmente bem o movimento dos planetas e dos astros, e um desses planetas, a Terra, está se mexendo, e no outro modelo a Terra não está se mexendo, essa perspectiva começou a dar força por esse entendimento de que a percepção do movimento é relativo a onde está o observador. Johannes Kepler, exímio matemático fascinado pelos trabalhos de Copérnico, acreditava na teoria heliocêntrica e dedicou sua vida a tentar descrever da maneira mais precisa possível o movimento dos astros e dos planetas. Ele chegou a escrever 3 leis fundamentais para o movimento dos corpos celestes que são válidas até hoje. Segundo Kepler, o movimento não pode existir sem uma causa, e se os planetas estão em movimento constante é porque alguma coisa deveria manter esse movimento. Na ideia de Kepler, o Sol mantinha de alguma forma esses planetas girando em torno dele. E é aí que Galileu entra na jogada e diz: não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Para Galileu, o movimento é uma qualidade extrínseca ao objeto, ou seja, não é uma qualidade que exista no objeto em si. Se você analisar um objeto isolado de qualquer outra coisa, o movimento simplesmente não existe. Diferente do senso comum até então, Galileu afirma que a tendência natural dos corpos não é o repouso, e sim o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se nada influencia no movimento de um objeto, ele tende a permanecer parado ou em velocidade constante e em linha reta. Para Galileu, quando uma pedra é arremessada, a pedra tende a permanecer com a mesma velocidade com que saiu da sua mão, até que o ar ou o chão mude essa condição de velocidade da pedra. E se essa pedra estiver parada, ela tende a permanecer com essa velocidade constante, igual a zero, parada, a não ser que alguma coisa vai interagir com ela,
e alterar esse estado de movimento da pedra. Galileu afirmou que a Terra interfere gravitacionalmente no movimento dos objetos, assim como também interfere gravitacionalmente no movimento da Lua, e o Sol também interfere gravitacionalmente no movimento dos planetas. Ele também chegou a descrever como a gravidade do Sol, Terra e Lua influenciam nas marés. Dado gelo ou esfera, uma vez postas em movimento, esses objetos tendem a permanecer com suas velocidades até que alguma coisa interfira no movimento. Depois de Galileu, René Descartes escreveu a teoria da quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade. Ele chamava essa grandeza de força do movimento, e era uma qualidade que o objeto poderia ter, receber e até transmitir para outros objetos. Leibniz contestou Descartes. Ele disse que essa coisa que o objeto possui, pode receber e passar para outro objeto, que ele chamava de vis viva, era não o produto da massa pela velocidade, mas o produto da massa pela velocidade ao quadrado. Algo bem parecido com o que hoje a gente chama de energia cinética. Mas até o momento, força, impulso, ímpeto, inércia, gravidade, todas essas coisas eram usadas de formas diferentes por cada pensador para defender diferentes pontos de vista. Até que foi em 1687 que aconteceu algo que marcou e mudou para sempre a história das ciências naturais. Newton publicou o tão famoso Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Eu não sei como se pronuncia latim. Ou o princípio matemático da filosofia natural. É nessa obra que Newton coroa quase 2000 anos de discussão sobre a natureza do movimento. Ele define mais claramente o que é cada termo, como força, inércia, quantidade de movimento. Faz uma descrição matemática primorosa sobre as observações de Kepler e Galileu. E assim é desenvolvido a dinâmica como nós a conhecemos hoje. Segundo Newton, todo fenômeno dinâmico é regido por três princípios fundamentais, três axiomas, hoje muito comumente conhecido como as três leis de Newton. Philosophiae Naturale Principia Mathematica.